Terça-feira, boa noite, 2020. Carreira em Pauta, mais uma vez, com Carreira ao Vivo. A nossa terça-feira é o nosso encontro marcado, toda terça, 2020. Esperamos por vocês para transmitir conhecimento e muito aprendizado através de um bate-papo descontraído para você com a gente aqui no Carreira ao Vivo. Da live de hoje, um instante, por gentileza, e assim que todos estiverem a postos, Peterson. Boa noite, Peterson. Boa noite, professora Ana. Boa noite. E aí, boa noite, senhor Rodrigo. Meus queridos, boa noite. Desculpas aqui pelo uso do celular. Eu estava tentando utilizar a minha câmera frontal, mas só agora eu percebi que não é possível. Ótimo. Então vamos começar nessa terça-feira, nosso Carreira em Pauta, no quadro Carreira ao Vivo, toda terça às 20h20, trazendo um conteúdo relevante para você ficar aqui conosco até o final. E nesta terça-feira, nós vamos falar sobre os segredos. Será que existe segredo para um profissional de sucesso? O que será que esse pessoal não te conta? O que será que essa equipe que tem aí um sucesso nas mãos, pessoas de renome, será que eles têm algum segredo? Será? E para conversar conosco e para que a gente possa descobrir os segredos de um profissional completo, nós trazemos o nosso querido, inestimável, inenarrável professor Rodrigo de Freitas Mendes. O Rodrigo, ele é administrador, bacharel em Direito, pedagogo, educador, consultor e palestrante. Rodrigo é especialista em marketing, em gestão de equipes e em direito do trabalho. Está se especializando em docência no ensino técnico e mestrando em gestão integrada do território. Rodrigo também é professor em cursos técnicos profissionalizantes e também educação superior. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Ana, Peterson, agradeço imensamente o convite. Primeiramente, não posso deixar passar aqui em branco e parabenizá-la pela passagem do seu aniversário, Ana. Domingo comemorou mais uma primavera, né? Que Deus lhe abençoe e que seja concedida a você vida em plenitude e abundância, tá? Amém. E mais uma vez, muito agradecido e honrado com o convite de vocês para que hoje a gente possa aí com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores aí, tratar um pouco sobre essa perspectiva profissional, em especial, destravar alguns segredinhos aí que fatalmente vão possibilitar que esses nossos ouvintes, que esses nossos seguidores entendam uma posição melhor para que eles enfrentem aí esse mercado de trabalho e tenham sucesso no alcance de seus objetivos. É isso aí. Muito bom, Rodrigo. Boa noite, Ana, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos vocês. Muito bom estar aqui, mais uma Carreira ao Vivo às 20h20. E sem sombra de dúvida, Rodrigo, vamos realmente desvendar, sim. Tenho certeza que você tem um conteúdo muito bacana aí para trazer para a gente aqui nessa noite. E a gente tem certeza que nós vamos trazer inúmeras situações aqui para levar o entendimento de forma mais fácil para quem está aí nos assistindo nesse momento. Então, muito obrigado, Rodrigo, por aceitar o convite, por poder dispor, estar aqui nesse momento contribuindo para a gente, tá? Muito obrigado mesmo. E a todos vocês. Só quero deixar o seguinte aqui, Ana, olha só. O Rodrigo está te parabenizando pelo aniversário de domingo. Então, domingo, né? Segunda, terça e quarta. 3 dias pós, correto? O meu é amanhã. De repente, até o final da live, eu recebo um parabéns aí, um dia adiantado. Um dia antes, né? Mas vamos ver, isso daí é muito, isso aí, Rodrigo, é muito do nosso emocional, né, cara?
Algumas coisas a gente vai até abordar aqui, mas essa perspectiva de experiência, de poder completar mais um ano de vida, tudo isso aí nos traz o quê? Novas habilidades, novos momentos, novos comportamentos, que eu tenho certeza que vai agregando muito na nossa vida. E já te colocando no fogo, parceiro, olha só. Nosso tema de hoje, descubra os segredos de um profissional completo. Eu queria saber, cara, existe um profissional completo? Como ser um profissional completo? Na verdade, a gente, para o pessoal entender um pouco o que é esse completo, o sentido dessa palavra completo. Manda ver, essa é sua. Parceiro, antes de te responder a essa questão, eu não vou deixar para o final da live não, já vou fazer agora, para não correr o risco do esquecimento, né? Então, antecipadamente, já lhe parabenizo, desejo muita felicidade, sucesso, vida em plenitude e abundância, que o Senhor derrame aí as bênçãos sobre você e sobre sua família. E eu vou dar um spoiler da live hoje de presente para você, tá, Peterson? Receba a sua chave do equilíbrio de presente. Combinado? Ó, tá aqui. A chavinha do cadeado aí para você, equilíbrio. Bacana. Respondendo então a esse primeiro questionamento. Existe profissional completo? Peterson, Ana e ouvintes, eu posso dizer que hoje eu posso me considerar um profissional completo, ou algum de vocês podem se considerar um profissional completo. Mas não existe a garantia de que amanhã eu permanecerei completo para o mercado. Sabem por quê? O mercado evolui numa frequência muito grande. O tempo é muito rápido, né? Tudo tem uma mudança, as necessidades mercadológicas, as necessidades que as organizações têm dos profissionais, elas mudam com muita rapidez. Uma qualidade que hoje é essencial, talvez daqui a 1 mês, 2 meses ou 3, já vai mudar para uma outra perspectiva. Então, para responder a perspectiva de se existe um profissional completo, eu preciso dizer aqui que o profissional completo é aquele que não deixa de buscar conhecimento, é aquele que não deixa de evoluir. E aí a gente vai tratar aqui e entender de conhecimento de várias formas, de habilidades de várias formas. E aí eu não estou tratando só de um conhecimento técnico ou específico. Eu estou tratando também de conhecimentos de habilidades emocionais, sociocomportamentais. E é essa perspectiva da evolução e da busca contínua que vai nos apresentar como um profissional completo, um profissional que o mercado vai buscar, vai tentar lutar ali para conquistar. Eu acho que é isso, viu parceiro? Ô Rodrigo, então entendendo aqui, e aí eu complemento aqui da seguinte forma. O profissional completo falado aqui nessa live de hoje, ele não é o profissional que sabe tudo, que ele não precisa se desenvolver e que ele está pronto ali e ele sempre vai estar pronto. O profissional completo é aquele que se permite estar em constante mudança. Mudança na sua evolução comportamental, na sua evolução, vamos falar assim, nessa parte de treinamento, desenvolvimento, capacitação e, claro, as suas habilidades. Então, entendemos dessa forma. Isso aí? Exatamente, exatamente. Eu quero aqui abrir um parênteses para exemplificar uma perspectiva que a pandemia nos apresentou de forma muito latente, né? Nos 2 últimos anos, nós vimos uma realidade mercadológica muito distinta do que nós já havíamos vivido. E essa realidade mercadológica, ela trouxe uma habilidade que tornou-se essencial, que é a habilidade da adaptabilidade. E essa habilidade, ela precisa ser por nós mantida, acredito eu, que ao longo da vida, seja ela na perspectiva profissional ou pessoal, porque nós sempre necessitaremos nos adaptar ao meio, nos adaptar ao ambiente, seja ele profissional ou pessoal, para alcançar aí o nosso êxito, para alcançar o nosso sucesso. Então a pandemia só nos
nos pontuou uma questão que o mercado já estava gritando, né? E aí a adaptabilidade é algo que nos foi exigido de forma muito clara, né? O mercado mudou, nós fomos trabalhar em casa, o home office tornou-se uma realidade. As empresas que não estavam preparadas para as vendas remotas, para as entregas, elas tiveram enormes dificuldades e grande parte delas, inclusive, fecharam suas portas. Então, preocupar com essa evolução e essa perspectiva da habilidade, da adaptabilidade, já é aí uma das chavinhas que vão destravar esses segredos. Eu posso ter um exemplo que o pessoal usa muito com relação ao peixe, né? Se você jogar o peixe numa água fervendo, né? Ou você deixar ele ali, que aquela água vai aos poucos esquentando e às vezes não se percebe que está esquentando e morre. E aí dentro desse tempo aí, dessa pandemia, essa adaptabilidade, vamos falar assim, eu sou prova viva disso, cara. Eu não estava preparado, eu não estava no mercado online. E as pessoas falavam comigo assim, Peterson, você tem que estar no mercado online e tal, trabalhando com treinamento, desenvolvimento. E eu sempre gostei muito do presencial, do calor humano. E aí, quando aconteceu, veio a pandemia, eu travei. Cara, eu não estou preparado para o online. Mas aí veio a questão da adaptabilidade. Eu me adaptei muito fácil. Né? Fácil, que eu falo assim, eu tinha recursos, eu tinha informações, conhecimentos, capacitações que me levaram a essa adaptabilidade mais rápida. Por quê? Se você demora muito, essa água vai esquentando lentamente, na hora que você assusta, você já game over. Então, assim, acredito que é um grande exemplo que você usou aí da pandemia, né? É isso aí, parceiro. Cada vez mais precisamos ter a consciência que estamos no mundo híbrido, né? No mundo dual. E essa perspectiva do presencial e do remoto, do presencial e do online, se mistura com muita frequência, né? Então, viver esse mundo híbrido que nos é apresentado nesse momento, entender esse mundo híbrido para entregar resultados para esse mundo híbrido é fundamental, profissionalmente, para cada um de nós. Muito bom. Com isso, pessoal, nós vamos recapitular aqui o nosso tema da live de hoje, que é Descubra os segredos de um profissional completo. Já sabemos que existem esses segredos e com as tendências, com esse mundo tecnológico totalmente inovador, o mundo que está em constante inovação, você precisa conhecer os segredos de um profissional completo. Para você que não está no mercado de trabalho e para você que deseja uma recolocação, deseja aí mudar, por exemplo, de carreira. Me avisaram que a turma da professora Mariúcha está assistindo a nossa live. Um abraço aí para o pessoal que está na turma 104, assistindo nesse momento uma aula, né? Pararam com a aula da professora Mariúcha para assistir aqui a aula do Carreira em Pauta. Muito obrigada. Então, pessoal, para falar sobre esses segredos, vamos iniciar com alguns temas que já são conhecidos pela grande maioria dos nossos participantes. Mas eu creio que vale a pena que nós possamos fazer uma recapitulação, que a gente possa deixar alguns conceitos de forma mais clara. A turma da Cleide, obrigada, viu, pessoal? Nós podemos aí deixar esses conceitos de uma forma mais clara e abrangente para todos. Então, eu vou começar com hard skills, que nada mais é que aqueles conhecimentos técnicos, a nossa habilidade técnica. Para você entender de uma vez por todas, é aquilo que você coloca no currículo, aquilo que você tem, por exemplo, uma certificação, um diploma, e você pode comprovar aquela habilidade. Você pode falar que o seu curso técnico, o seu curso superior, uma pós-graduação são hard skills. Você pode dizer, por exemplo, que o seu curso de línguas estrangeiras, principalmente aí o inglês, que hoje já não é mais diferencial, é quase que obrigatório, é uma hard skills. Algo que nós batemos na tecla todos os dias com os nossos alunos. Pacote Office, não tem como fugir do Excel, do PowerPoint, do Word.
são competências técnicas. Isso você consegue comprovar com um certificado, com um diploma. Então, isso nós consideramos hard skills, para que não fique mais nenhuma dúvida para você o tema hard skills. E eu passo a bola da vez agora para o meu amigo, nosso professor Peterson, e ele dará sequência ao próximo item do segredo. Ó, tá entregando a chave completamente aí, Ana. Olha só, hein? Bom, segundo ponto aí, gente, as soft skills, mais conhecido como habilidades comportamentais. Muito voltado àquilo que a gente faz, das nossas aptidões, aquilo que herdamos, às vezes, alguns comportamentos. Eu gosto de falar que ninguém nasce pronto, né? Nós temos, sim, condições de evoluir, desenvolver também e melhorar algumas habilidades, mas algumas delas são natas, são realmente muito mais fortes, destaco muito mais. Eu pego como exemplo uma das soft skills, né, dessas habilidades, vamos usar um termo aqui em português, essas habilidades comportamentais, uma delas é a comunicação. Então, assim, o mercado hoje vem buscar realmente esse profissional, e quando eu falo da comunicação, pode falar assim, mas eu sou mais tímido, eu sou mais retraído, eu posso desenvolver essa habilidade sim. A minha oratória, eu posso melhorar a forma de me relacionar. Outros exemplos, a própria criatividade, ela é uma habilidade que nós podemos melhorar, desenvolver cada vez mais. A liderança, paciência. Porque essas informações, assim como a Ana mencionou, as hard skills, as habilidades, muitas vezes, elas não estão explícitas no seu currículo. Elas não estão ali de uma forma nítida que a pessoa possa ver. Muitas vezes nós nem colocamos, correto? Nós falamos isso aí na nossa primeira live, que foi com a professora Micheline. Nós falamos aí de pontos do currículo. Recentemente, eu vivenciei uma situação, Rodrigo, e me pediram para fazer, eu fui convidado a fazer uma consultoria, ministrar uma consultoria numa empresa na área de finanças. Embora eu tenha uma especialização de finanças no meu currículo, né? Vamos lá na hard skills, correto? Eu não tenho muita habilidade em trabalhar com as finanças. Mas aí, mesmo assim, a empresa falou assim, nós queremos que você vá nos representar. E aí eu fui, graças a Deus, foi muito bom, foi muito bacana essa experiência. E aí depois a empresa me chamou e falou assim, Pedro, sabe por que nós pedimos para você ir? Porque você tem uma grande habilidade de se comunicar. E você assim como você fez, você desenvolveu a sua competência técnica sobre o assunto, você estudou, você preparou. Mas aquela forma, aquela habilidade de se comunicar ali com o público, com as pessoas, nós precisávamos disso nesse momento. E ele ainda usou assim, talvez a forma de comunicar seria muito mais importante para a gente neste momento do que totalmente o aspecto técnico. Então, é um exemplo aí de que eu posso trazer aí sobre as soft skills, beleza? E passo a palavra aí para o nosso mestre Rodrigo aí, complementar e falar aí também do próximo item, da próxima chave. Meus queridos, quando vocês fazem esse toque de bola aí, quando vocês têm tanto refinamento para tocar na bola, fica fácil demais. Vocês me colocam na cara do gol e aí é só chutar e correr para o abraço, tá? Vocês já fizeram aí os passes perfeitos para me colocar na cara do gol. Só que como eu sou um artilheiro que gosta de dar uma enfeitadinha, eu vou mais uma vez reforçar uma fala que eu ouvi de você nesse momento, Peterson. Eu também, particularmente, gosto muito de usar a terminologia na língua portuguesa. Então, quando a gente fala de hard skill, nós estamos falando das habilidades técnicas. É isso. Hard skill é habilidade técnica. E aí a Ana exemplificou muito bem. Um diploma, um certificado, se você tem proficiência em uma determinada língua, inglês, espanhol, mandarim, inclusive fica aqui a dica que o mandarim talvez seja a língua aí do futuro.
Uma outra perspectiva que é considerada uma hard skill, se você tem a habilidade de operar um determinado software, um determinado equipamento, um determinado aplicativo, se você tem uma habilidade técnica de programação desses softwares, desses aplicativos, isso é hard skill. Para ficar muito claro, hard skill é exatamente aquilo que eu coloco lá no meu currículo, que eu coloco na experiência profissional e que eu coloco na minha formação. Isso é hard skill. E aí a gente vai para o conceito agora de soft skill, que são, no português aí, as minhas habilidades comportamentais. Alguns autores vão chamar de habilidades sociocomportamentais. E aí, algumas delas são muito conhecidas, né? Trabalho em equipe, comunicação, liderança, proatividade, engajamento. E aí, meus queridos, é importante frisarmos que ao longo do tempo, com essa evolução do mercado e com essa modificação das empresas, dos sistemas, né, a lógica mercadológica muda, essas habilidades que nos são exigidas também podem ir mudando ao longo do tempo. Então é isso. Hard skills a gente coloca lá no nosso currículo e as soft skills normalmente nos são questionadas, a gente fala sobre essas soft skills, habilidades que possuímos ou não, normalmente no processo seletivo, na etapa ali de dinâmica de grupo, na etapa das entrevistas, né, seja ela com psicólogo, seja ela com algum diretor da área, com algum supervisor ou algo nesse sentido. E aí, antes de ter essa fala com vocês e de nós falarmos de hard e de soft skills, eu havia mencionado a você, Peterson, um exemplo da perspectiva do mundo híbrido. E se estamos inseridos nesse mundo híbrido, o mundo híbrido hoje, ele não vai nos exigir ou uma ou outra habilidade. Ele vai nos exigir as habilidades. É uma e outra, e não outra. Então, o profissional hoje, ele não pode ter só diploma e não ter habilidade comportamental. Ou ele não pode ser excelente no comportamento e no trato, mas não ter ali um conhecimento técnico específico. Para afirmar que o que eu estou dizendo para vocês é fato, eu vou voltar no passado e vou apresentar algumas características mercadológicas. Há 50 anos atrás, 70 anos atrás, os pais, os avós nossos aí, muito provavelmente para entrar em alguma empresa, vamos colocar aí a Uzi Minas e a Aperam, antiga Cesita, como referência. Para entrar nessas empresas, eles dependiam exclusivamente da força bruta, da força física deles. E aí esse mercado, essa necessidade de mão de obra, ela modifica, e aí as contratações começam a ser feitas de acordo com uma perspectiva técnica. O indivíduo tinha que ter uma formação no ensino fundamental, ele tinha que ter uma formação no ensino médio, e aí depois começa a se exigir um ensino técnico, um ensino superior, e aí ele começa a ser contratado pelas hard skills. Passado um tempo, o mercado modifica, porque uma questão é lógica. As hard skills, elas são facilmente aprendidas. E elas são objetivas, quantificáveis. Então eu consigo, por exemplo, colocar um colaborador numa sala de aula para ele aprender a técnica da soldagem MIG. Eu consigo colocar um colaborador na sala de aula para ele aprender a programação ou o uso de um determinado sistema. Mas vocês concordam que colocar um colaborador na sala de aula para ele aprender sobre comunicação, proatividade, engajamento, persuasão, adaptabilidade, isso é muito mais difícil porque isso é subjetivo e as pessoas vão aprender e vão compreender de formas distintas? E isso deu o estalo, né, para que as empresas começassem a contratar pelas soft skills em detrimento das hard. Qual que era o raciocínio, então? Eu quero um colaborador que trabalhe em equipe, que tenha boa comunicação, que exerça liderança ou que saiba ser liderado. E aqui é bom a gente abrir esse parênteses, porque muito se fala em liderança apenas na perspectiva ou de um lado da balança, que é o do líder. Mas na grande maioria das vezes nós temos um líder e vários liderados.
Então, quando eu falo de liderança, é importante falar que eu tenho que ter um papel para exercer a liderança, mas também eu tenho que ter um posicionamento como liderado. Eu tenho que ter ali todas as minhas características e comprometimento também como liderado. As empresas, então, começaram a perceber que no processo de recrutamento e seleção delas, se elas escolhessem em razão das soft skills, das habilidades comportamentais, ela teria muito mais assertividade do que contratando exclusivamente pelo diploma técnico ou pela técnica específica ali, pela habilidade técnica. E aí a gente chegou no momento, então, que o mercado agia dessa forma. Olha, no processo seletivo eu quero encontrar quem tem um perfil engajador, o perfil de líder e comunicativo. Se ele não tiver o conhecimento técnico muito aprofundado, eu vou levar esse cara para a sala de aula, vou colocar ele num banco de treinamento e vou capacitar ele com a habilidade técnica que é essencial. Só que aí, meus queridos, o século XXI chegou, os anos se passaram. E hoje, com esse avanço da tecnologia, com a globalização, com as vendas mundiais, as empresas não têm mais esse tempo, essa característica de persistência, de tentar moldar. Ela quer tudo pronto. E ela sabe que se você não estiver pronto, alguém vai estar. Então nós chegamos numa fase atualmente que as empresas já não optam por escolher soft skills em detrimento da real skills. As empresas querem o colaborador completo. É o cara que tem a hard, é o cara que tem a soft. E aí a gente vai chegar no novo conceito, que é um conceito trazido por um pensador moderno aí, que é o Seth Godin. O Seth Godin nos apresenta o conceito das real skills, ou seja, as habilidades reais. É o que você é na essência, é o que você é de fato, o conhecimento técnico que você possui e as habilidades comportamentais socioemocionais. A gente não consegue dividir cérebro e coração. A gente não consegue dividir razão e emoção. A gente é isso tudo ao mesmo tempo. E isso tudo ao mesmo tempo é essa perspectiva das habilidades reais, da essência nossa quanto profissional e o que a gente é capaz de entregar. Rodrigo, olha só. Fala comigo. Quero compartilhar um exemplo aqui que vivi agora recentemente dentro de uma das instituições que a gente trabalha aí. E nós concluímos uma turma de marketing, e aí uma determinada empresa da nossa região perguntou se eu tinha ali uma referência de algum aluno recém-formado para ocupar o cargo ali na empresa dele, que ele estava precisando de um profissional de marketing. E aí, cara, é lógico, eu peguei dois ali dos meus alunos ali, vamos falar assim, os feras ali, né? Inclusive era um menino e uma menina, bem diferente hoje para essas questões, mas eu falei com ele, olha, eu estou enviando esses dois para você. E aí você escolhe um dos dois, qualquer um dos dois você vai estar muito bem servido. E uma das características que diferenciava muito esses dois profissionais era justamente que ele tinha uma habilidade, uma competência muito extraordinária na parte digital, na parte de informática. O cara conhecia muito de informática, muito mesmo. E a menina já não tinha o mesmo domínio que ele na informática. Mas na comunicação, cara, ela já era assim, ela dava show nele na comunicação. E aí, eu falei assim, pelo aquilo que ele havia me solicitado, eu falei, esse cara vai fechar com o rapaz, porque ele quer alguém ali trabalhando diretamente no marketing digital. E para minha surpresa, ele falou, seu Peterson, olha, eu contratei a sua aluna. Eu falei, caramba, que bom, né? Fiquei muito feliz. Falei com ele, cara, o que te levou a contratar ela? O que foi? Ele falou, seu Peterson, ele até tinha mais competências digitais ali, experiência com computador e tudo. Mas ela tinha um dom de se comunicar e de se relacionar com as pessoas que ele não tinha. E o que eu preciso é que eu preciso criar um relacionamento entre o meu cliente e a minha empresa. E só a competência técnica não vai trazer isso. Eu preciso realmente da alma, do coração ali inserido no negócio. Então, assim,
eu acho que vem, acho não, tenho certeza que vem muito a calhar com essa informação que você está passando. Então, realmente, gente, a gente tem vivenciado isso, nessa parte de recrutamento aí que a gente esbarra muitas vezes, realmente as empresas elas estão bem focadas aí no tipo de profissional que elas precisam hoje dentro da empresa. Ô, Peterson, nós podemos fazer aquela analogia que fizemos, né, no Pitágoras, onde nós mostramos ali duas asas, e a gente até fez essa reflexão no final, onde as asas simbolizavam hard skills, soft skills. Não tem como você alçar voos na sua carreira se você não tiver essas duas habilidades desenvolvidas de forma equivalente. Não adianta você ser um profissional completo com pós-graduação, doutorado, mestrado na sua área, mas você não tem capacidade, relacionamento em equipe, você não consegue ter, né, bons relacionamentos interpessoais, não consegue trabalhar em equipe, não consegue ter uma escuta ativa, não é empático, você, muito pelo contrário, soa, né, antipático, não consegue trabalhar sob pressão, não consegue ser multitarefa. Todas essas habilidades que hoje estão assim demandadas por causa dos nossos avanços tecnológicos, mais uma vez, as empresas precisam sair na frente, as empresas precisam também ganhar concorrência e, para isso, elas precisam de profissionais que também estejam capacitados e estejam no mesmo nível, querendo elevar essas empresas a um outro patamar. Para isso, as empresas precisam desse profissional. E se você quer um trabalho, quer um emprego, quer se destacar, quer mudar de emprego, você precisa ter essas habilidades igualmente desenvolvidas. Não há como ter apenas as qualidades técnicas e não apenas as habilidades que nós podemos dizer aí sociocomportamentais. Não adianta você ser somente soft skills. Você vai ser aquele somebody love, muito fala e pouco faz. Se você for uma habilidade técnica, você vai ser aquela pessoa ranzinza, que está sempre com a razão, não sabe trabalhar em equipe, não sabe agir sob pressão. Positivo? Positivíssimo. Ana e Peterson, e público aí, voltando ao exemplo da contratação das suas duas indicações, Peterson, eu tenho uma coisinha, uma alfinetadinha para dar aqui. Eu posso te afirmar que a contratação da mulher foi feita porque você não entregou para ele uma terceira opção que tivesse habilidade técnica e habilidade comportamental juntos. Na forma que você exemplificou, um aluno tinha muito domínio técnico, a aluna tinha muito domínio comportamental, mas se você tivesse ali naquele momento uma indicação que contemplasse as duas habilidades ao mesmo tempo, ele tomaria a vaga dessa candidata aí, dessa aluna. Ela foi escolhida porque nós não tínhamos um profissional completo. E aqui a gente já começa a entregar o segredo da nossa live hoje. O profissional completo é aquele que detém as duas habilidades. Ele tem a habilidade comportamental e ele tem a habilidade técnica. E aí a gente vai chamar isso de habilidades reais, habilidades ou competências reais, né? Que é o que a gente chama de real skills. E criando mais um exemplo aí, aproveitando o nosso público, que grande parte dele é de alunos da nossa querida instituição Senac Minas, CEPs de Ipatinga e de Coronel Fabriciano, e aqui eu aproveito o espaço, inclusive, para fazer um merchan. Nós estamos, nesse momento, com matrículas abertas para o curso técnico em administração no turno noturno, na unidade de Ipatinga, com as últimas vagas ainda disponíveis. Então, quem tem aí a necessidade de dar uma melhorada na sua competência técnica, na sua hard skill, esse é o momento. E aí, feito o merchan e dito a questão do curso aí, o exemplo que eu quero dar é o seguinte: nós, educadores, professores, não faz muito sentido um professor que é excelente na competência técnica, o cara que domina gestão em negócios,
mas ele não é criativo nas aulas dele, ele não consegue transmitir esse conteúdo, ele não tem trato pessoal. Ele é o melhor tecnicamente, mas ele não tem essa perspectiva, essa habilidade comportamental, socioemocional. Em contrapartida, nós temos um outro profissional, um outro professor, que esse já é totalmente criativo, as aulas são diferentinhas, ele tem um trato pessoal ali com os alunos muito bom, porém, infelizmente, ele não domina tecnicamente todo o conteúdo que está sendo ali ministrado. E aí, de vez em quando, ele dá um embromation, ele dá uma enrolada. Então, nem tudo o primeiro exemplo e nem tudo o segundo exemplo. Qual que é a lógica? É a lógica da hibridez. É a mistura desses dois potenciais. É o cara que tem uma competência profissional e é o cara que tem tratamento, que tem criatividade, que tem perspectiva comportamental. E sabe como que eu vou apresentar isso de uma forma muito lúdica às nobres pessoas que nos ouvem nesse momento, Peterson e Ana? Eu vou fazer uma alusão a uma vitamina de frutas. Olha só, entendam bem esse exemplo que eu quero dar. Vamos entender que a hard skill, que é a habilidade técnica, ela é o leite. E aí, um dos ingredientes da nossa vitamina, então, é o leite. E eu tenho, para fazer uma vitamina de frutas, eu preciso de frutas. E as frutas, então, vão representar as soft skills, ou essas habilidades comportamentais. Para fazer essa vitamina, meus queridos, eu preciso de um liquidificador. E o liquidificador é a minha habilidade real. O liquidificador é o meu comportamento real. Porque é o liquidificador que vai misturar esse leite e vai misturar essa fruta para fazer a vitamina deliciosa. E olhem só que interessante. Hard skill é leite. Eu posso ter qualquer marca de leite para fazer vitamina ou qualquer leite? Não. Eu tenho que ter um leite bom, de qualidade. Então, eu estou querendo dizer que eu tenho que ter um diploma bom, de uma instituição reconhecida. Eu tenho que ter um certificado que tenha validade, reconhecimento. Não dá para ser qualquer leite, não dá para ser qualquer real skill. Perdão, não dá para ser qualquer hard skill. E aí, a soft skills é o seguinte: quanto mais soft skills eu tenho, ou quanto mais frutas eu coloco na vitamina, mais saborosa ela vai ficar. Uma vitamina só com banana é até gostosa, mas não é deliciosa. Para ficar deliciosa eu vou colocar banana, maçã, vou colocar ali um morango, vou colocar um mamão, vou colocar abacate, eu vou colocar todas as frutas que eu tiver à disposição. E todas as frutas que eu tenho à disposição são aquelas habilidades comportamentais que eu apresento. Vamos entender, por exemplo, que a banana é a liderança, vamos entender que o morango pode ser a comunicação, a gente vai entender que o mamão é a proatividade, e aí eu vou juntar, então, leite, habilidades técnicas, vou juntar várias frutas, que são as habilidades comportamentais que eu apresento, e aí eu vou fazer a vitamina, que é o meu comportamento real, que é a minha habilidade real. E aí eu tenho uma deliciosa vitamina de frutas. Muita gente pode estar pensando assim: ah, professor Rodrigo, eu acho que essa vitamina sua não ficou tão gostosa não. Você só colocou leite e fruta, ela não está tão docinha assim. Eu posso considerar que as frutas já têm ali uma frutose, né? Elas já têm ali uma espécie de açúcar. Por si só, essa vitamina já seria saborosa, batendo leite e frutas. Mas ainda assim, a nossa experiência, tudo aquilo que a gente acumula ao longo das nossas experiências profissionais e da nossa vivência, isso tem um valor. A gente chama isso de expertise, né? E aí, eu posso acrescentar essa expertise na minha vitamina. Quando a gente coloca lá uma pitadinha de leite em pó, ou uma porção ali de leite condensado, a vitamina fica ainda mais saborosa. E nessa alusão, ela fica saborosa porque eu tenho as experiências que as funções me exigem ou que a empresa necessita, e aí eu faço essa vitamina ser a vitamina mais deliciosa e a vitamina que o mercado mais quer poder saborear. Então entendam,
Hard skill, soft skill, nada mais é do que uma vitamina saborosa. Eu vou misturar esses dois ingredientes, competências técnicas e competências comportamentais, e eu vou ter ali a minha vitamina, a minha real skill, habilidade real. Se eu tiver um pouquinho de leite em pó, se eu tiver um pouquinho de leite condensado, granola, o que quer que seja, que são essas experiências, essa expertise, aí sim eu tenho vitamina que todo e qualquer cliente, todo e qualquer mercado vai querer se saciar dessa delícia. Ótimo. Então vamos, porque faltam 20 minutos, o tempo aqui voa e nós estamos falando sobre os segredos de um profissional completo. Já falamos de hard skills, soft skills e o equilíbrio entre elas, a mistura, aquele verdadeiro equilíbrio, que seriam então as real skills ou as competências, habilidades reais. Passamos então para o nosso famoso QI. E aqui não é o que indica, e sim o coeficiente de inteligência, a parte onde nós temos a questão do intelecto. E o intelecto é a nossa capacidade de aprender. Quando falamos nesse QI, estamos falando na nossa capacidade de aprender. E um dos grandes diferenciais hoje no nosso mercado é que o profissional precisa reaprender a aprender. Às vezes a gente fala que ele precisa desaprender aquilo que acha que sabe para poder aprender novamente uma nova habilidade. Então, nada mais é do que utilizar a nossa capacidade de aprender. E o QI está muito ligado com as hard skills. É a nossa capacidade de aprender um novo idioma, de tirar um novo curso, de fazer uma nova graduação, uma pós-graduação, ou qualquer outro elemento que a gente consiga evidenciar através de um diploma, de uma certificação. Então, o QI nada mais é que esse coeficiente de inteligência, o coeficiente que nós possamos utilizar para aprender. E com isso, eu passo a palavra para o meu amigo Peterson Franco, que vai fazer a ligação entre o que é e soft skills. Ótimo, ótimo, ótimo exemplo aí, Ana. Mas não existe o QI? Será o QI do que indica aí realmente não funciona aí mais dentro das empresas? Eu não posso pegar essa fórmula, essa equação para mim também do que indica? E aí, professora Ana, olha só, na verdade, o que indica, ele indica para você entrar, mas ele não indica para você permanecer dentro das empresas. E o que vai fazer você permanecer dentro das empresas é ser esse profissional completo, é essa real skills que você tem e pode adquirir, e principalmente, professora Ana e professor Rodrigo, adquirir onde? Aqui no Carreira em Pauta, no Carreira ao Vivo, toda terça-feira, 20h20, com convidados aqui fantásticos, que com certeza nós podemos desenvolver cada vez mais nossas habilidades e competências, sim, e nos tornarmos um profissional completo. Completo, não no limite, mas naquilo que podemos buscar sempre, porque lembra da fala do Cortella, Ana, na semana passada? É a insatisfação que nos move. Então, essa insatisfação com que somos hoje é que nos move a tornar o profissional completo, muito bem abordado aqui pelo Rodrigo nessa noite. Então, trazendo aqui a minha equação, e não dar muita volta, porque aqui é informação sem enrolação, Ana, né? Então, olha só, o que já é voltado que inteligência emocional, mais voltado ao capital social. Caramba, olha só, naquilo que eu sinto. E isso é muito a minha área, né? Porque isso é muito marketing. Hoje o papel do marketing é muito esse, é fazer você sentir o desejo por aquilo que nem você sabe que precisa daquilo ainda. Mas ele faz, ele leva até você na forma de te captar. Então é muito voltado a essa parte emocional. Nosso cérebro é dividido, razão, emoção. E aí é muito naquilo que a gente sente. É igual, por exemplo, um dos exemplos aqui é usar a psicologia das cores. As cores se comunicam. As cores têm uma representatividade. Se você quer trabalhar muito na área da alimentação, na área de gamificação, na área de educação, as cores falam por si. E ela mexe muito com você dentro dessa área aí. Nós vamos falar um pouco
né, não vamos entrar, na verdade, nesse assunto, dentro da neurociência, o neuromarketing, mas é muito isso voltado ao que eu sinto. Então, nós somos aí visuais, auditivos, nós somos perceptivos. Então, essa parte aí do que ela vai tratar muito essa questão do seu emocional. É aquilo que você sente, aquilo que você deseja, é a forma que o seu corpo reage a uma determinada situação. Mandei ver? É isso, professor Rodrigo? Rapaz, que aula que vocês dois estão me dando hoje. Estou aprendendo demais com vocês aqui. É isso mesmo. E olha só, eu quero tentar agora amarrar essas duas falas de vocês, esses dois exemplos de QI que é. Brevemente, eu vou só voltar na perspectiva das skills. O contexto ou o conceito de real skills, de habilidades reais, é algo novo, é algo moderno. Há muito pouco tempo levantado e estudado. Da mesma forma, também existe um novo conceito em relação aos quocientes. Um casal de estudiosos, a Dana Zohar e o Ian Marshall, apresentam um livro para a gente fantástico, que vai falar sobre a inteligência espiritual e o poder que essa inteligência espiritual tem. Eu vou voltar na inteligência espiritual em instantes, mas vamos lá, só para fazer esse amarramento aí de uma forma mais assertiva. Brilhantemente, a Ana falou da inteligência intelectual, né, do nosso QI, que é o nosso capital material. O que é o QI? É o que eu penso, beleza? É o meu capital material. Fisicamente, estruturalmente, o meu capital material, o que eu penso, essa minha inteligência intelectual, ela está no lado esquerdo do nosso cérebro. Em contrapartida, o que é mencionado pelo nobre Peterson Franco, que é a inteligência emocional, é o nosso capital social, é o que eu sinto. E isso está relacionado à parte direita do meu cérebro. Nessa estrutura física orgânica nossa, o intelecto ele está no lado esquerdo do cérebro e a emocionalidade está no lado direito. Lá nas skills nós apresentamos um liquidificador. Nós apresentamos uma perspectiva de misturar hard e soft e fazer a real. Misturar a técnica e o comportamento e apresentar a competência real. Aqui eu vou fazer uma nova alusão com vocês. Eu quero falar aqui agora de uma tequileira. Os nobres ouvintes vão saber o que é uma tequileira. Uma tequileira é uma dançarina, uma pessoa aí das bandas, dos eventos, que quando a gente está num baile, numa formatura, ela convida um cidadão para ir lá no palco e aí ela vai colocar alguns ingredientes na boca dele, vai misturar aqueles ingredientes todos e ele vai tomar ali uma tequila maravilhosa. Olha só como que eu vou chegar nesse exemplo com vocês. Vamos entender... Eu tive um liquidificador que fez a vitamina no primeiro exemplo. Agora, a inteligência espiritual, que é o nosso capital espiritual, e é o que eu sou de verdade. É a minha essência. E isso não está no lado esquerdo ou no lado direito. Isso está no meu cérebro todo. Isso está no invólucro do meu cérebro inteiro. Então eu tenho o intelecto de um lado, eu tenho a emocionalidade do outro, mas no todo, na integralidade, na superfície do todo, eu vou ter a minha inteligência espiritual. Então vamos imaginar que a tequileira vai colocar ali limão e sal, ou melhor, vamos começar pela tequila. Não, limão e sal eu acho que é o primeiro ingrediente, os primeiros ingredientes, né? Então ela vai colocar ali um pouquinho de limão, vai colocar um pouquinho de sal, e eu vou considerar que essa é a minha inteligência intelectual. Posteriormente, ela vai vir com a garrafa de tequila e vai colocar a tequila na sua boca. A tequila vai ser a inteligência emocional. Na hora que ela colocar a mão na sua cabeça e balançar e misturar isso tudo, a sua inteligência espiritual está sendo colocada em prática nesse momento. Inteligência espiritual, então, é a mistura da sua inteligência intelectual e da sua inteligência emocional. É o fato que vai fazer você usufruir melhor de ambas as inteligências, a intelectual e a emocional. A inteligência espiritual, quando ela foi apresentada
por esses dois cientistas, um psiquiatra e uma psicóloga, um casal, inclusive, a princípio deu um entendimento que era algo ligado à religiosidade ou algo nesse sentido. Mas aqui é importante nós desmistificarmos a perspectiva do espiritual. Quando a gente fala de espiritual, não é de religiosidade que está falando, mas é de essência, é de propósito, é de individualidade. E aí, se eu estou em paz, se eu estou em equilíbrio, e se eu estou em um momento espiritualizado, eu consigo usufruir melhor da minha inteligência intelectual e eu consigo usufruir também melhor da minha inteligência emocional. E essa é a segunda chave importantíssima da noite que está sendo entregue para vocês. A primeira foi a habilidade real, o comportamento real. E a segunda é a inteligência espiritual. É o equilíbrio, é o objetivo, é a busca do propósito, é viver a sua essência. E aí, meus queridos, inteligência espiritual, para um, para outro, são perspectivas diferentes. É a sua vivência, é a sua experiência, é a sua essência, é o que você é. Não adianta copiar o que o Peterson tem de bom, o que a Ana tem de bom, não busca procurar nada de bom no Rodrigo, que vai ser difícil achar, mas seja você. Essa é a perspectiva que a inteligência espiritual vai trazer para a gente com grande relevância. Muito bom. Nós estamos chegando à reta final da nossa live, então nós sempre fazemos aquilo que a gente chama de recapitular os nossos temas para que as pessoas consigam extrair tudo aquilo da essência dessa live de hoje. Então, entregamos aí duas chaves importantíssimas que aí nós colocamos que são as real skills, as habilidades reais, que é aquele equilíbrio entre soft e hard skills. Estamos entregando para vocês também agora a última inteligência que o Rodrigo nos disse hoje sobre a inteligência espiritual, que é aquele equilíbrio entre a sua inteligência, do seu coeficiente de inteligência, com a inteligência emocional, intelecto, emoção e espiritualidade. Pessoal, nós tivemos uma pergunta aqui muito interessante do Thales. E o Thales Peterson, eu vou jogar para você, que você gosta de jogar as pessoas na berlinda, eu vou fazer isso com você agora, faltando 6 minutos para a gente finalizar. O Thales perguntou o seguinte: qual a diferença entre líder e chefe? Boa! Toma essa, Peterson. Grande Thales, obrigado pela pergunta e participação aqui com a gente. Mas olha só, Thales, tem até um tema de uma palestra que eu ministro, que ela diz o seguinte: a liderança continua a ser uma necessidade dentro das organizações. Então, olha só, o que resume a palavra líder para mim? Influência, relacionamento, correto? Então, o líder, ele influencia, ele leva as pessoas a desenvolver, a atingir determinado resultado. Por exemplo, é muito fácil você pegar profissionais ali já que estão... vamos entender que profissionais completos, né? E fazer ele trazer resultado, do que você realmente pegar pessoas e desenvolver. Então, antigamente se falava muito em chefe, onde era aquele ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Então, essa é a grande diferença. O chefe mandava, o chefe dava ordem. O líder, ele influencia, ele leva você a acreditar no seu pensamento e no seu propósito, no seu sonho e desenvolver determinada atividade. Eu falo o seguinte: hoje as empresas ainda contratam a pessoa para trabalhar em determinada área, mas as empresas de sucesso estão contratando profissionais que vão ajudar a empresa a realizar o sonho dela e automaticamente esse profissional também atingir o seu sonho. Então, liderar... Thales, né? Thales, liderar é influenciar. Chefe manda. Ou seja... A Flávia acabou de comentar isso também, né? Flávia está sempre com a gente aqui, sempre conosco. O líder fala assim: eu vou com você. É isso? Estamos juntos, estamos no mesmo barco.
Isso aí, Luana, o líder é participativo, ele escuta a sua equipe, ele toma decisões em conjunto, ele está com o time. O chefe, ele aponta a direção e fala, vai lá e eu quero resultado. O líder não, o resultado é feito através da nossa equipe. O líder cuida das pessoas, as pessoas geram resultados e é assim que as empresas sobrevivem no mundo atual. Maravilhosa fala, Ana, e eu quero colaborar aqui também com algo muito simples e 2 palavras curtas, inclusive. O chefe, ele fala assim, olha, faça. O líder, ele fala, façamos. Ele pega na mão e, se preciso for, ele faz junto. Ele orienta, ele mentora, ele acompanha. Então, o exemplo que a Luana colocou aí é brilhante e é essa perspectiva. O chefe, ele fala, faça, entrega o resultado, não quero saber, lavo minhas mãos. E o líder diz assim, façamos, entregaremos esse resultado juntos, estamos juntos, para o que necessário for, conte comigo. Com certeza. Pessoal, chegando ao fim, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, que ficaram até o final, aqueles que porventura entraram para dar aquele oi, nós sabemos que, né, esse horário, muitas pessoas estudando, os nossos alunos que estão participando dentro aí da sala de aula, nosso muito obrigada. Próxima terça-feira abordaremos os assuntos voltados para a área da TI. Você que tem dúvidas ou quer ingressar nesta área, não perca a semana que vem, pois nós vamos desvendar aí o mercado, a carreira. Que carreira seguir dentro da área da TI? Eu gostaria de agradecer a todos, agradeço ao Rodrigo por aceitar o nosso convite, agradeço ao meu amigo, parceiro de projeto, Peterson Franco, ele que está aí representando Carreira em Pauta e a Pison Treinamento e Desenvolvimento, porque sem treinamento não há crescimento, não há desenvolvimento, e treinar é uma das artes que nós precisamos desenvolver dia após dia. Muito obrigada a todos vocês. O infinito e além, galera. Agradeço aí, Rodrigo, dando um reforço aqui desse agradecimento, nessa presença sua aqui hoje. Professora Ana, já teve os parabéns, né? 3 dias aí. Mas realmente, tá? Eu vou deixar aqui os parabéns, mas assim, pela pessoa e profissional que você é. Uma competência, uma pessoa sensacional, que tem agregado muito aí na vida dos seus treinandos, dos seus alunos, tá? É uma honra para a gente ser parceiro aqui e ajudar essa turma aí e nos ajudar também, tá? Muito obrigado. E Thales, olha, entra aí depois no Instagram do Educador Peterson e aí você vai encontrar informações sobre liderança. Tá? A nossa área de atuação é desenvolver líderes, tá? Você que se tornou líder aí agora, caiu de paraquedas aí, procure a Pison Desenvolvimento, que realmente lá, sem treinamento, não há crescimento. Obrigado. Valeu, pessoal. Agradeço imensamente o convite, a parceria, a troca de experiências com vocês, profissionais maravilhosos. E, Ana, mais uma vez, Peterson ganhou uma chavinha de presente, mas pode ter certeza que a sua chavinha também vai ser entregue muito em breve, tá? Vamos tomar um café junto e eu vou poder te entregar essa chavinha, combinado? Combinado. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima terça. Até lá.